Traição tem perdão? Não se trata nem de pensar primeiro se perdoa ou se não perdoa. É de o que aconteceu, deixa eu entender o que aconteceu e o que eu senti. Primeiro. Eu posso estar na cama com você e estar imaginando outra pessoa. Ninguém manda em desejo, ninguém manda em fantasia. Eu mando em comportamento. Eu posso não fazer, não viver o meu comportamento. Agora, não desejar, aí você está me pedindo o que eu não posso dar. Traição tem perdão? Gente, claro, por que não? Não há uma regra, mas isso não é uma questão. Sabe por quê? Porque depende da história, da minha história de vida, do que essa traição significa para mim. Não há uma regra, e as pessoas inventam regras. Então, traição eu não posso perdoar. Mas às vezes aquilo nem foi tão importante para mim. Eu tenho uma paciente que me disse uma coisa certa vez e que eu compreendo ela. Ela disse o seguinte: olha, eu não quero nem saber se meu marido sai com outras pessoas, isso não é importante para mim. Realmente não quero saber disso. Agora, se ele assistir nossas séries com outra pessoa, aí não. Prioridades, então, né, pai? Não é isso, é porque eu entendo o que ela está dizendo. O que ela está dizendo é, sexo para ela é uma bobagem. As séries significam intimidade. Não divida a nossa intimidade com ninguém. O seu pinto dê a quem quiser. Agora, as nossas séries é a nossa intimidade. É algo curioso isso. Então, você perdoa uma traição ou não? Não sei, depende do que significou isso para mim, depende da minha vida. Agora, não me venha com essa história de que quem já traiu uma vez, trairá sempre. Porque se isso fosse verdade, o contrário também seria. Quem nunca traiu, nunca trairá. E aí traição não existiria. Não existe isso. Então, se você foi traído, faça o seguinte: escute-se. Não siga a regra, escute-se. O que é que isso significa para você? É possível sentar e, a partir dessa traição, reestruturar essa relação de uma forma mais sólida, mais consistente. Talvez esse seja um caminho. Não há uma regra, não. Ou talvez, sim, seja hora de você dizer: isso é mais do que eu posso e aí eu preciso ir embora. E vá. Perfeito. A traição, ela pode ser, justamente continuando isso que o Marcos trouxe no finalzinho da fala dele, uma quebra dessa imagem que a gente tinha. Isso pode ser uma bênção. Então, não se trata nem de pensar primeiro se perdoa ou se não perdoa. É de o que aconteceu, deixa eu entender o que aconteceu e o que eu senti. Primeiro. Porque, primeiro, eu posso não ter me sentido mal. Segundo, eu posso estar traindo também. Terceiro, tem várias questões, né? E às vezes, uma coisa que não era esperada ou não estava definida dentro das regras de uma relação, põe essas regras à mostra. É a chance. É a chance. Não estou fazendo aqui nenhuma romantização da deslealdade na relação. Não estou falando disso. Estou falando uma quebra põe em evidência uma regra. Né? Que nem quando você pisa na linha do metrô, lá, a linha amarela, e o cara vem falar: não passa da linha amarela. Você nem tinha pensado naquilo. De repente você pisou e o cara veio te avisar. E tem um motivo para aquela linha estar ali. Aí você vai questionar, aí você vai entender: não, essa linha realmente eu não vou passar, não. Faz sentido. Quando isso acontece numa relação, é a chance. Então, pode ser uma bênção. Ele tem razão. E eu quero saber de uma coisa, eu vou dar uma regra para quem... Porque a gente só fala de quem foi traído, né? Vou dar uma regra para o traidor. Se você traiu e descobriram a traição, normalmente quem descobre a traição se coloca na posição de juiz, né? Como se estivesse acima do bem e do mal, e aí parte, avança. Então, você faz o seguinte: você escuta com calma e uma certa paciência o que o outro está dizendo. Quando o outro tomar um fôlego, você olha para o outro e diz o seguinte: olha, é o seguinte, eu jamais poderei provar isso que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer o seguinte: isto que eu fiz, se você nunca fez, você já quis fazer em algum momento da sua vida. Então não me trate desta forma, porque você é tão humano quanto eu. E é bom a gente falar desta humanidade. Palavras fortes. Pode gerar uma quebradeira de prato na tua casa. Tomar um cuidado em qual cômodo que você for falar essas palavras. Mas é uma parada muito doida, né? Porque tava conversando esses dias, até gravei um videozinho sobre isso, sobre como traição, se a gente parar pra olhar num contexto geral, ela pode ter várias camadas diferentes e traições diferentes. Claro. Então, por exemplo, a gente fala bastante sobre a traição física. Ficar com alguém, transar com alguém. Beleza. Se eu não encostei na pessoa, se eu não beijei na pessoa, mas eu fiz sexo virtual com ela pelo WhatsApp. Isso é uma traição? Pô, mas não encostei. A pessoa tá no Amapá, eu tô sei lá, em Santa Catarina.
é concretizado? Se eu estou conversando um papo mais puxado, isso é uma traição? Não é uma traição? Às vezes a traição, às vezes, ela tá em lugares dos acordos que a gente faz, que às vezes a gente não repara. E a gente também conversa muito pouco sobre esses acordos, né? Mas não me faz o Bill Clinton, né? Que, não teve penetração, então não foi sexo, só foi oral. Isso não é sexo. Tenha dó. Não. A questão é a seguinte, não interessa se está no Amapá, onde é que está. Eu interagi com outra pessoa... Sim. Quando disse a você que não interagiria com ninguém desta maneira. Eu quebrei o nosso acordo. Não me interessa se eu peguei, se eu não peguei. Isso é irrelevante. O relevante é eu descumprir um acordo. E aí nisso Rafa tem razão. Vamos repensar o acordo, vamos entender por que é que não dá esse acordo, ou por que é que eu digo que dá e não consigo. E, sobretudo, você também sente a mesma coisa, será que sim, será que não? Agora, porque foi não sei aonde. Se eu interagir com outra pessoa, com outro ser vivo, dizendo, eu queria botar seu peito na minha boca, mas não botei porque você está lá do outro lado do mundo, tenha dó. Mas o desejo, ele pode contar como uma traição? Não, o desejo não. Eu posso assistir filme pornô. Na maneira como a gente está constituído, como o que a gente entende tacitamente como relação amorosa, o desejo, desde que contido, né? Contido dentro de determinadas formas, ele pode ser... Contido na fantasia, porque acho que um filme pornô que muita gente pensa ser traição, e às vezes você está assistindo filme pornô com atores que já morreram, né? O que eu acho esquisitíssimo, você lá gozando com uma pessoa que já nem existe. Isso é triste. Né? Não é? Isso existe. Isso é triste. Então... não, mas aí você... mas filme pornô porque está me comparando. Cara, eu não preciso de um filme pornô, eu posso imaginar. Eu posso estar na cama com você e estar imaginando outra pessoa. Ninguém manda em desejo, ninguém manda em fantasia. Eu mando em comportamento. Eu posso não fazer, não viver o meu comportamento. Agora, não desejar, aí você está me pedindo o que eu não posso dar. Aí realmente não. Perfeito. Tem uma coisa que a Hannah Arendt fala, né? Que é, você percebe as correntes que te prendem quando você se mexe. Né? De novo, é outro jeito de dizer o que eu disse da linha do metrô. Você percebe as suas limitações quando você tenta fazer coisas. Quando você excede um pouco esses limites. Eu acho que a gente está falando de traição, né, na relação amorosa com outra pessoa, mas às vezes é alguém da relação que chega e fala, olha, eu estou a fim de fazer um mestrado, só que é sanduíche. É lá, eu vou passar 3 anos na França. E, mano, não sei se vai dar pra você ir junto. Você consegue ir junto? Não combinamos isso. Não combinamos isso. Não combinamos isso. Isso, muitas vezes, pode ser encarado como uma forma de traição. Traição, aquele acordo tácito que a gente tinha. Mas quem diz que esse acordo ele é válido para sempre, que ele não muda, que as coisas não acontecem na minha vida? E aqui eu coloco uma outra questão. A gente está disposto, por causa da nossa sociabilidade, em função da produtividade, a gente está disposto a perdoar tudo pelo trabalho, mas não pelo amor. Veja que curioso, né? A gente perdoa e a gente entende que uma relação acabe porque eu trabalho demais. Porque o outro, ele ama o trabalho. Mas a gente não entende que uma relação, né? A gente não entende que uma relação mude porque outra pessoa, né? Porque apareceu uma outra pessoa. Ou apareceu um outro desejo, que seja, por outra coisa. Ou seja, isso mostra um pouco do que a gente está colocando como critério para chamar, né, como peso para chamar uma coisa de traição, imperdoável, terrível, e uma coisa como compreensível. No fim, é a mesma coisa, são quebras de acordos. Poxa, você está trabalhando demais, a gente não tem tempo para ficar junto. Isso é uma quebra de um certo acordo, de intimidade, e assim por diante. A questão é olhar essas quebras e ver o que dá para fazer com elas, assim, né? Eu tenho percebido uma coisa constante, principalmente em cultura pop, mas eu sinto que é uma coisa que funciona também para outros aspectos da nossa vida. Que a gente tem coisas que duram, pra sempre. Então, Homem-Aranha, Batman, Mulher Maravilha, são os mesmos personagens há mais de 80 anos. Dragon Ball tinha acabado, voltou, continua passando hoje em dia. Tem Vingadores acontecendo e tal coisa acontecendo, blá, 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 blá. Parece que a gente não sabe mais lidar com o fim das coisas. As coisas não podem mais acabar. As pessoas têm essa falta de capacidade de entender o fim, o ponto final. Mas o que acontece depois? E o que tem depois? E com o que vem depois? Parece que a gente está sempre querendo ver a próxima coisa. De onde vem essa nossa dificuldade de lidar com o fim? Eu acho que da nossa incapacidade de enxergar as coisas para além das imagens. De novo, eu bato muito nesse ponto, porque é o ponto que eu estou estudando mais nesse momento, né?
Mas a gente tem uma incapacidade de pensar que existe sempre mais vida para além do fim de alguma coisa. Sempre, né? Existe mais coisa depois que as coisas terminam, né? Eu não vou falar do pós-morte, porque aí não me sinto capaz de abordar o pós-morte, mas coisas terminam e a gente segue, né? Então, você sai de um emprego e às vezes continua, você sai de uma relação e continua, você termina alguma coisa e você continua. A gente não sabe lidar com isso, porque a gente fica pensando que se aquilo acabar, minha vida acaba junto, que eu não vou me reconhecer fora daquilo. E, bom, você está fadado a mudar. A partir dos términos, você está fadado a se encarar de novo e se ver de outras perspectivas. Mas isso não significa que, né, a gente vai acabar, que a gente não vai mais, né, não vai mais ter nenhuma voz nisso que vai acontecer com a gente. A partir de determinados términos vão haver outros começos, né? Eu gosto de pensar sempre dessa forma, né? Determinadas coisas, para que determinadas coisas comecem, outras têm que terminar. Às vezes é assim. Às vezes tem processos que são assim, né? E eu acho que na medida em que a gente conseguir encarar, né, os términos como novos começos, melhor pra gente. Tem um caso, acho que o Léo ali que tá na mesa, ele deve ter acompanhado um pouquinho. Tem o jogador Cristiano Ronaldo, acho que vocês dois devem conhecer. Tá em fim de carreira. A carreira dele tá acabando. Isso não quer dizer que ele vai parar de jogar agora, mas ele não tá no auge que ele tava há 5 anos atrás. E foi jogar num time da Arábia. Bicho, você vê os comentários das pessoas, mas ele é o melhor do mundo. Como é que ele vai parar? Mas ele é o Cristiano Ronaldo, é incrível. Parece que é uma dificuldade nossa de entender do tipo, tá acabando. A capacidade dele como atleta tá chegando a um fim. Já ele vai pra uma ligas menores até um dia que ele vai se aposentar. E eu vi essa reação de futebol, porque eu vi isso com série, eu vejo isso com relacionamento, eu vejo isso com mortes. Parece que todo fim é uma porrada muito grande, que é quase como se a gente vivesse as coisas, Marcos, sem a gente entender que ela pode acabar. É como se a gente vivesse, não, isso aqui vai ser eterno enquanto eu não pensar no fim, né? Não são as coisas. É o que essas coisas significam. Então você está pegando exemplos de super-heróis, botando jogador de futebol dentro do quadro dos super-heróis. Os super-heróis precisam ser indestrutíveis e eles têm que estar voltando e voltando e voltando, porque eles são espelho. Se eles se acabam, isso me coloca de frente com uma coisa que é muito difícil, a minha finitude. Eu tenho um fim e eu não tenho todo o tempo do mundo e eu também estou me acabando. E o meu tempo também está acabando. Então uma morte de um pai poderia encaixar um quadro parecido com esse. A morte da minha mãe deu um novo significado para mim, que essa palavra não tinha significado, passou a ter um significado muito concreto, a palavra definitivo. Essa palavra ganhou um significado muito grande após a morte da minha mãe, porque por mais que as coisas estejam acontecendo, por mais que eu tenha um acidente vascular e fique com uma deficiência, mas alguma coisa continua. De repente, a mulher que eu mais amava, ela desapareceu. E eu jamais tornarei a encontrar esta mulher. Isto é definitivo. Ela não existe mais. Não adianta. Uma pessoa pode morar no Japão, eu sei que ela está lá no Japão. Onde está minha mãe? É definitivo. Eu não a verei mais. E essa palavra definitivo ganhou um peso muito grande na minha vida e me pôs diante de uma coisa que eu não estava entendendo. A minha vida também está no fim. Eu já vivi muito mais do que viverei. E daqui a pouco eu me encontro com o absoluto. E, bom, eu espero que quando isso acontecer seja antes de pagar o imposto de renda, porque é muito injusto, não é? Pagar o imposto de renda e morrer depois, tudo bem, que eu morra antes. Mas o fim dessas figuras míticas remete ao meu próprio fim. Quando as pessoas veem um jogador de futebol decaindo pelo envelhecimento, porque ele está decaindo pelo envelhecimento, eu me dou conta do meu envelhecimento. Eu me dou conta de que eu estou... por exemplo, quando eu chego aqui, depois de já ter feito uns 4 programas diferentes com você, e lhe encontro 10 anos mais jovem, eu quis chorar, porque eu estou 10 anos mais velho e você está 10 mais novo. Eu digo que isso é uma sacanagem, mas tudo bem.
que eu aceito. Vá lá, você deve ter um quadro como Dorian Gray pintado, o quadro está envelhecendo. Benjamin Button, né? E você, né, alguma coisa assim. A minha inveja falando, tudo bem, não tem problema. Agora, lidar com o fim de grandes personagens é lidar com o nosso próprio fim. Por isso é tão aflitivo. Por isso as crianças adoram assistir o mesmo desenho animado 300 vezes, porque elas precisam ter certeza de que o personagem está lá, de que continua lá, e não continua. Porque a palavra definitivo existe. É isso. Eu falei que ele dava umas pancadas. Dá. Você tava... Tá tudo bem? Pancadas carinhosas. Os ciúmes é um sinal de amor verdadeiro. Nossa, esse é terrível. E é disseminado. Esse daí é um lugar comum que é repetido, cara. Sim, esse é terrível, na minha opinião, porque ele é basicamente... Os ciúmes é a tristeza com a alegria do outro. Né? Se a gente Palavras fortes. Se a gente pudesse definir de uma outra, né, usando outros afetos para falar desse afeto ciúmes, eu vejo o outro alegre, mas eu não estou tão bem. E aí eu me machuco e machuco o outro. Quando a gente vê o outro alegre e a gente ama essa pessoa, a nossa reação não deveria ser machucar essa pessoa. A nossa reação deveria ser como é que eu participo dessa alegria. Eu acho que faz mais sentido. Não estou dizendo que é possível, às vezes não é possível. Às vezes o que alegra o outro me entristece necessariamente. E aí a gente vai precisar realmente, às vezes, de um rompimento, às vezes a gente vai precisar repensar coisas muito fundamentais. Mas o desafio não é por isso que a gente tem que apostar na tristeza, não é por isso que a gente tem que apostar no ódio, não é por isso que a gente simplesmente fala, não, você não pode ser feliz desse jeito, né? Você simplesmente tem que abrir mão da sua alegria para ficar comigo, né? Então, isso é muito triste, né? O que a gente quer, basicamente, é participar das alegrias uns dos outros, né? Esse é o lugar, né, onde os ciúmes não passa nem perto, né? Isso é muito louco, porque eu já tive em dinâmicas de relações, de ouvir do outro lado do... mas você não sente ciúmes de mim é porque você não gosta de mim. E é uma parada que você olha e fala assim... Não, eu gosto tanto de você que eu não quero encher seu saco com merda. Eu sei que os meus ciúmes, às vezes... Se eu não confiasse em você, eu não tava com você. Ponto. E os meus ciúmes, às vezes, é uma questão minha comigo. Não é uma questão minha com você. Então, os meus ciúmes, quem trata sou eu. A não ser num ponto que eu acho que é uma falta de respeito ou algo que é uma coisa que pra ser cuidada. Mas eu ainda vejo que muitas pessoas ainda trazem essa norma do... ele não sente ciúmes, então ele não gosta. Quem lhe disse, você não sente ciúme de mim, então você não me ama, você deveria ter dito o seguinte, então... O contrário é verdade? Necessariamente não. Eu posso ter ciúme de você e não lhe amar. Porque eu posso ter ciúme de você porque eu lhe vejo como um objeto, como uma propriedade minha, como algo meu. Então ter ciúme não significa amar. Porque o ciúme, na verdade, ele nasce do primeiro rompimento amoroso que nós temos. Inevitavelmente... Eu sou criado por dois seres, que antes era papai e mamãe, agora pode ser papai e mamãe, mamãe, não importa. Mas o fato é, aquelas duas criaturas ali, eu poderia ter qualquer pessoa no mundo, menos alguma delas. E isso gera muita raiva. Não é à toa que a criancinha no meio da noite vai lá para o meio da cama dormir entre o casal, para separar o casal e dizer, não, eu estou no meio dessa história aqui. Não tá. Você pode ter qualquer pessoa, neste mundo qualquer uma, menos papai e mamãe. Papai e mamãe não. Papai e mamãe já tem dono e esse dono não é você. E aí nasce o ciúme dessa história. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Agora, ligar isso à prova de amor, eu ligaria muito mais isso a uma prova de imaturidade, infantilidade, até porque eu posso sentir o que eu quiser. O problema não é o que eu sinto, é o que eu faço com isso. Agora, se alguém olhasse para mim e dissesse, você não me ama porque não tem ciúme de mim, eu diria, bom, a partir de agora eu não lhe amo. Não é mais porque tem a dó. Você tem que idade, exatamente. A partir de hoje eu estou começando a desamar. Tem a dó. Não. E é doido, assim, eu falo isso porque a gente discute muito sobre relacionamentos, e é uma coisa que eu vejo muito ainda do... você não vai ter ciúmes do amigo da sua namorada da faculdade. Você não vai ter ciúmes se a sua namorada pega uma carona com um cara do trabalho pra casa. Você não vai ter os ciúmes... E é quase uma coisa de posse, do tipo... Primeiro que eu acho que diz muito sobre a visão que muitos homens têm sobre as mulheres. De tipo, toda mulher é um alvo em potencial.
É um objeto a ser conquistado? O ciúme parte de uma premissa errada. O ciúme parte da ideia de que sou eu quem cria o desejo em você. E que aí pode vir outra pessoa, melhor, mais bonita, sei lá, do que eu, e criar mais desejo em você. Não sou eu quem cria o desejo em você. Não é assim que funciona. Pense na sua namorada. Por que é que ela gosta de você? O que foi que você fez para ela gostar de você? Isso aí já é uma pergunta filosófica. Não, você não sabe porque não foi você. É o outro quem investe o desejo em mim. Eu não tenho o poder disso. Eu não tenho o poder de fazer alguém me desejar. Então, quem tem ciúme parte do princípio que alguém pode vir e levar alguém que é meu, como se fosse meu, porque vai fazer este alguém desejar. Não vai. Quem me faz desejar sou eu. Pode ser a pessoa mais atraente do mundo tal, e eu não me senti ligado a esta pessoa. E o desejo é meu, eu não consigo criar desejo no outro. A gente só senta em cadeira vazia. Eu não tenho como sentar numa cadeira ocupada. Então, tentar controlar de quem o outro vai gostar é uma bobagem, porque o outro não gosta de mim porque eu fiz o outro gostar de mim, não. O outro gosta de mim porque o outro investiu o desejo dele em mim. E o outro pode investir esse desejo onde quiser e não depende de fatores externos. Depende de fatores internos. Me faça entender, ou está muito complicado? Não. Tá? Uma cadeirada que eu tomei. Isso só senta em cadeira vazia, pica. Só senta em cadeira vazia, não tem como sentar em cadeira ocupada. E é um pouco isso, assim, né? A gente volta um pouco naquele tema que eu acho que é o que está mais interessante no banquete, né? Que tá na saída do diálogo, assim, fica como uma interrogação pra gente, que é: a gente não ama a pessoa, a gente ama algo que, como você disse maravilhosamente, o desejo, né, que essa pessoa, né, ela veste isso, esse outro veste esse desejo que é nosso. E nesse movimento a gente aprende, na verdade, que a gente está no mundo. E eu acho que aqui está uma provocação para a gente pensar as nossas relações, que é a seguinte: se eu amo, né, se o objeto do meu amor é a outra pessoa, e essa pessoa muda, então necessariamente essa relação está fadada ao término. Porque se ela é hoje o objeto do meu desejo, e se ela mudar amanhã, então acabou. Então quer dizer que dependendo, né, tem coisas muito claras que se ela mudar radicalmente, né, a relação acaba, então. Não, os dois estão num certo devir, os dois estão mudando. O amor, o desejo que está nessa relação não está em nenhum dos dois, mas está em alguma coisa que os dois encontraram juntos, que os dois colocaram em um campo comum. Certo? E que não tem a ver com sexo. Aliás, se você gosta de sexo, não case. Sexo e casamento não andam juntos. Muito bom. Frases que Marcos Lacerda e G. Lopes diriam, né? São impressionantes. Tem uma coisa que eu tô lendo nesse livrinho daqui, ó. E eu quero... Vamos pegar o autor pela orelha. Não. E acho que é uma coisa legal de discutir, porque é uma coisa que me quebrou... Uma coisa que eu já tinha pensado a respeito, mas sabe quando você para pra pensar mesmo e quebra as pernas? Que é, bem no comecinho mesmo, assim, você tá falando no livro muito sobre modelos de relacionamento. E é muito louco como a gente instaurou, quase como se fosse um modelo clássico do você conhece uma pessoa, você namora, vocês noivam, vocês casam e vão morar juntos na mesma casa, onde dividem o mesmo quarto pelo resto da vida, até ter filhos, netos e morrerem e tudo mais. E é muito legal nesse livro, um certo momento você faz uma provocação que eu gostei muito, que é tipo, tá, mas e se vocês casarem, mas não morarem juntos? E se vocês namorarem, mas nunca casarem? E se vocês nunca casarem, mas juntarem? Como é que vocês veem essa questão desses novos jeitos de se relacionar, essas novas dinâmicas da relação que a gente tem tido aí nos últimos anos? Rafa, você. Modelo é a palavra, sim. Modelo é a palavra, ou imagem, ou forma, enfim, com a palavra que você quiser, mas para algo que é estático, frente a uma coisa absolutamente dinâmica, que é estar vivo. A gente, né, na não monogamia tem muita uma reflexão sobre o que é essa escada rolante, né? Porque é como se te colocassem na base de uma escada rolante e falassem, agora você vai, né? Então aqui você tá solteiro, conheceu a pessoa, agora tá, vai aí na esteira. Se tudo der certo, vocês casam, têm filho, moram juntos, né? É esse modelo, né? A constituição, né?
Ou seja, é um certo devir, uma coisa que vai se transformando, mas que tem um ponto de chegada. Tem que chegar lá. Então, você vai se esforçando para não sair ali dessa esteirinha. O que acontece na vida não é isso. O que acontece na vida é que, de repente, como o Max falou, você olhou para o lado, passou outra coisa, você quer sair da escada rolante, você quer ir para outro lugar, você quer, né? E aí, o que acontece? As coisas nesse devir, elas permitem que você simplesmente não vá no sentido que você imaginava estar indo, que você mude de ideia, que você conteste esse modelo. A nossa sorte é essa. Se a gente tivesse que, né, vestir esses modelos como uma roupa apertada, né, e não pudesse fazer ajuste nessa roupa, a gente estava ferrado. Então, basicamente, a nossa sorte é poder olhar para uma vida que não tem modelo, não tem regra, né? Eu gosto de falar, o corpo não tem regra, foi a gente que engoliu um manual, né? Ou o manual foi forçado pela nossa garganta. O corpo não tem regra, a gente pode se reinventar. É difícil, é doloroso, mas a questão é o valor, o mais interessante está nessa reinvenção, está na contestação de uma imagem que é fixa. Né? Fixa e, aliás, historicamente determinada. Fixa por um determinado período de tempo, depois aparece outra, mas é sempre um processo de sociabilidade normativa, que nem o Max falou, que vai exigir da gente uma certa adequação, mas não passiva. Não passiva. O que a Rafa diz é interessante, porque a provocação, quando eu faço, na verdade o que eu estou dizendo é: não se perca de você. Você está sendo você ou você está sendo o que disseram que você deveria ser? Né? Ou você está vivendo a relação que lhe ensinaram que deveria ser, a coisa do sobe na escada rolante e vai. E aí tem uma questão que é interessante, o ódio social, porque é o ódio social que cria o controle social. Então ninguém pode fugir disso. Se você vir um casal namorando há algum tempo, aí começa, vão casar quando? Aí depois que casa, quando vão ter filhos? Aí depois que tem um filho, e tem esse irmãozinho, um filho único, quando é que vem o próximo? Não é assim? Então é quase como se fosse um mundo onde todos se vigiassem e dissessem assim: eu não pude ser eu, você também não vai poder ser você. Eu subi na escada rolante, você vai subir também. Não procura outro caminho, não. Porque aí, se eu abrir mão da minha vida, por que você não vai abrir da sua? E o que eu proponho quando fiz essa reflexão é exatamente isso. Quem é você? Não se perca de você. Pague o preço para ser você. E sim, há um preço. Mas vale a pena. Porque depois, no final da sua vida, se você olhar para trás e tiver uma vida toda estruturada como a sociedade quis, mas essa vida nunca tiver correspondido a você, você será um velho tão triste. Essa velhice eu não quero para mim. 2.